Olá, pessoal da Canon, sejam bem-vindos ao Canoncast, o podcast da Canon do Brasil. Francisco falando com vocês, junto com... Andressa do Canon College, e hoje nós estamos com Marcelo Chiea, que é analista de marketing e produtos da Canon. Tudo bem, Marcelo? Tudo, esse sou eu. Isso aí. E aí, só para começar, vamos fazer a nossa audiodescrição para quem não tem a possibilidade de nos ver e só está nos ouvindo. Tá bom? O cenário do Canoncast basicamente é uma sala, tá bom? Do lado do convidado tem uma estante onde tem objetos variados e livros de fotografia. Ele está sentado em um sofá branco baleia, que é um sofá bem grandão. Do nosso lado nós temos duas poltronas cinzas. Atrás da gente também tem uma estante com objetos e livro de fotografia. Aqui no meio nós temos mesas de centro com objetos e livros de fotografia. Tem livros de fotografia em todos os lugares. Todo lugar dessa aqui sala. Temos um painel cinza com uma TV com o logo da Canon em vermelho aqui ao centro. Francisco falando com vocês, é um homem alto, branco, com barba e cabelo curto, barba já com vários fios brancos, tem uma tatuagem colorida no braço, no outro braço também tem tatuagem colorida. E é isso, eu acho. Tá bom. Nem falou a roupa que você tá hoje. A roupa que eu tô todo de preto hoje. Tô com camiseta... Isso, all black. Tô com camiseta preta e calça preta. Isso, Andressa, hoje eu sou uma mulher preta, baixinha, tenho 1,60 de altura, sou magra. Hoje eu estou de cabelo liso, ruivo, boné vermelho, uma regatinha off-white, uma calça jeans azul e tênis branco. Tatuagem dos dois braços também, os acessórios, pulseira, colar, uns brincos, uns piercing. E você, Marcelo? Tô combinandinho, na verdade, com o Francisco. Tô todo de preto. Acho que a gente tá combinando bem. Sim. Eu sou, que nem o Francisco, gordinho. Então, essa é a minha referência. Cara grande e gordo, né? Mas cheio de vontade de falar sobre o que eu faço. Sou um cara branco também. Cabelo preto, cabelo branco. E não tem mais cabelo, na verdade. Tá? Isso aí é uma outra coisa que eu perdi. É isso que rola aqui. É assim que a gente é, né? É assim que a gente é. Ô, Marcelo, o que você faz na Canon? O analista de produtos de marketing, basicamente, ele é responsável por difundir as informações, tanto internamente quanto para os clientes, né? Então, a minha função é facilitar a informação chegar a todas as áreas que vão trabalhar com o meu produto, né? Ou seja, câmeras, lentes, acessórios, assim como a saída dessas mesmas informações, aprovações, para que a gente tenha um conteúdo 100% correto na hora de chegar na mão das pessoas, né? Informações, então é para não faltar nada, eu garanto isso. Você cuida de passar as informações necessárias das câmeras e lentes, equipamentos Isso. fotográficos no geral para a galera. Captar essa informação, organizar, distribuir essa informação. Ah, legal. Então você cuida de toda a parte de fotografia e vídeo, né? Porque hoje as câmeras todas são híbridas, né? Isso. O line-up hoje inteiro é híbrido, ou seja, ele faz tanto vídeo quanto foto, né? A função principal dele, a inicial dele era a foto, e aí criou-se o vídeo como recurso. Assim como hoje temos outras áreas como cinema, vídeo profissional. Não quer dizer que não seja profissional, porque o profissional está no olhar de cada um, tá no não exatamente no equipamento que ele compra. Legal. Hoje a Canon ela trabalha com quais linhas? Quais são as linhas que estão em linha? Linhas e linhas, né? Em linha, aliás. Tem os produtos EOS. O que é o produto EOS? Que vem da sigla Electric Optical Systems, Sistema Eletroóptico, na verdade. Mas são as câmeras DSLRs, câmeras mirrorless. Dentro desse sistema você tem as lentes, os flashes, né? Os speedlights, que são os flashes, as lentes, seus variados formatos, né? DSLRs, tem as EFs e FS, assim como as mirrorless, as RFs e RFS. Legal. Então, hoje a Canon trabalha com espelho e sem espelho, né? Sim, as DSLRs, como o próprio nome sugere, é o Digital Single Lens Reflex.
mas o que que esse reflexo é o espelho, né? Então, utiliza-se o espelho para rebater essa mesma luz que provinda da lente e ela direciona, a função é direcionar para um ocular. Então, você via a mesma coisa que a lente enxergava. Essa é a ideia. As mirrorless são sem esse espelho, então não tem esse sistema, né? Esse espelhinho, essa caixa de espelho que a gente chama. E isso traz vários benefícios, na verdade. Um deles é a proximidade do último elemento óptico da lente para com o sensor, o que diminui distorções, né? Traz uma velocidade maior, porque hoje a gente tem mais pinos de comunicação, design óptico menor, traz mais leveza, portabilidade. Então, basicamente, a gente tem esses dois sistemas aí em linha, né? Sim. Quando você diz que algo está em linha, significa que existe algo que está fora da linha, certo? Tem Sim. coisas que estão fora de linha. Mas fora de linha significa que não dê para usar? Não, dá para usar, claro. Sim, né? Você tem várias câmeras no mercado, às vezes muitas pessoas, principalmente o público brasileiro, tem câmeras mais antigas, né? Então, que estão fora de linha, ou seja, a Canon não vende mais, não comercializa mais oficialmente, mas que são totalmente capazes ainda de entregar um bom resultado. A diferença é, quando você tem um sistema novo, como o R, esses benefícios a mais, da mirrorless, etc., trazem vantagens porque torna você mais ágil naquilo que você precisa fazer. A qualidade em si, os recursos novos, processamento mais rápido, ele diminui ruído, por exemplo. Né? Não só, tem várias outras características, features que traz esse sistema, facilitam a nossa vida. Por exemplo, o recurso de gravar na vertical, coisa que as mirrorless têm, que as DSLRs não têm. Né? Então é um recurso simples, mas para quem considera câmeras híbridas, é um recurso valioso, porque aí você já grava direto para um TikTok, um Reels, etc. Qualquer tipo de saída, né? É uma câmera que saiu de linha, então não é uma câmera velha, é uma câmera que por algum motivo lançou algum modelo novo com tecnologias mais avançadas e aquela câmera saiu do lugar para essa nova. Isso, Que às veio vezes mais uma recente. câmera nova substitui, né, uma câmera antiga. Por E, questões por de exemplo, atualizações antigamente, e tudo. aliás, até pouco tempo, tinha a série 2. Hoje existe a série 3, então ela seria uma evolução. Sim, é uma DSLR, mas aí você pega uma R100, que é do sistema mirrorless. Ela é melhor que uma SL3 em muitos aspectos, principalmente porque ela traz benefícios. Exemplo, e cito novamente, a gravação na vertical, que é um deles. Né? Então isso ajuda bastante. Legal. Legal. Hoje a gente trabalha com quais são na data de hoje, abril de 2024. A gente está trabalhando com quais câmeras da linha R? Tá. A R em si, né, o line-up já está bastante extenso, mas é a R100. Aliás, vamos entender um pouquinho antes como funciona a nomenclatura das Rs. Quanto maior o número, ela é mais na base de entrada. Ou seja, R100. Aí eu cito na outra ponta, R3. Então, nesse sentido, a R3 é muito superior a uma R100. Uma está no topo, a outra está na base da pirâmide. Quanto mais próximo do zero, mais tecnológica Quanto ela... mais dígitos, ela fica um pouco mais acessível. Quanto mais próximo ao zero, e não estou falando que vai ter o zero, né? Porque gera-se polêmicas. Vai ter R0, Aí, vai ter a R0. R0, pronto. O Marcelo falou, não falei nada disso, nem sei. Tá? Mas a ideia é essa. Dentro do line-up, como eu estava citando, tem R100, a R50, e aí você muda características para vídeo principalmente, aí vai ter o LCD articulável, vai ter o Hot Shoe eletrônico ou multifunções, que dá acesso a novos acessórios, entre outras coisas. Hot Shoe é aquilo que a gente encaixa o flash, tá? Isso, exatamente. Então, o Hot Shoe tem dois tipos, né? Tem o analógico de 5 pinos, que desde as DSLRs, em algumas da série R também, mas criou-se, a Canon, com diversas patentes, criou
esse multifunções, onde a ideia é alimentar muitas vezes o acessório através do hot shoe, assim como você utilizar menos cabos, porque a informação passa por lá também. Então isso evita aquele sistema, aquele trambolho todo, né, dentro do seu sistema daquilo que você se propôs a fazer. Da R100, aí você R100, R50, aí você tem a R10, depois da R10 vem a R7. É que assim, R7 e R8 é uma incógnita por quê? R7 é um sensor APS-C, mas é um tanque de guerra. R8, ela tem um sensor full frame, que antes era essa divisão, APS-C ou full frame. Full frame sensor maior, APS-C sensor menor. Mas pela nomenclatura, a R8 é abaixo da R7. Tá? Faz sentido em muitos outros pontos, porque a R7, como eu falei, é um tanque de guerra também. Sim, Certo? e tem um foco diferenciado por ela ser mais nova, né? Ela tem algumas opções de vídeo que são diferenciadas da R8. Então ela tem várias outras funções que deixam ela acima da R8, porque ela foi lançada muito tempo depois que a R8. Não, desculpe, a R8 foi lançada depois da R7. Ah, foi depois da Foi R7? depois da R7. Mas a R8 é uma câmera que substituiu a RP. Né? E ela estava nesse meio. Então manteve-se lá. Ele é Porém, a full frame de R7 ainda entrada. tem estabilização do sensor também, da mesma forma que a R8. Mas você tem outros benefícios, digamos assim. A R8 trazem. ela vira então uma full frame de entrada. O frame de entrada, exatamente. R. Então, R8, R7, aí vem a substituta da R6, que é a R6 Mark II, que aí o foco ficou maravilhoso também. Aliás, o foco da Canon é lindo, né? Porque você tem o Dual Pixel AF CMOS, e essa tecnologia traz um foco rápido, preciso. A Canon, desde a 70D lá atrás, que é uma DSLR, vem só ganhando com isso, né? Patentes, Certo. trazem esses benefícios. Hoje a R6 não está mais em linha. R6 não, ela está fora de linha, deu-se lugar a R6 Mark II. Mas como a Andressa falou, não quer dizer que ela seja uma câmera ruim. Ela é uma ótima câmera. Se você tem uma R6, você deve estar adorando ela. A questão é que tem um negócio chamado tempo e tecnologia. Né? Vai passando o tempo, vão substituindo, descobrindo né? coisas melhores, até em programação, até em componentes, até em tecnologia que se descobriu, que vai evoluindo e aí acaba saindo de linha. Mas isso não significa que ela vire uma câmera ruim. Ela só é uma câmera que foi lançada antes. E Só agora tem isso. outra E agora da tem mesma outra. dela com outras Isso. tecnologias. É claro, mais se avançadas. você quiser saber sobre as tecnologias das diversas câmeras da série R, todas eu gravei o Diferente com Produto, que é um programa que eu faço lá no YouTube da Canon. É legal você ver porque em detalhes, né, sobre a câmera a qual você tem interesse da série R. E aí você também tem o catálogo também disponível, catálogo digital disponível no site institucional da Canon BR, canon.com.br. Então lá na biblioteca você vai encontrar tanto esse download ou assiste lá no YouTube que você vai ter detalhes. Mas seguindo aqui, né, falta a R5, que também é linda, né, faz um 8K, tudo mais, né? Dela surgiu a R5C de cinema, né, o C de cinema, então é uma irmãzinha ali próxima. Muda algumas coisas, principalmente a questão do vídeo, né, que o menu é diferenciado para cinema R5C, tem um cooler, né, que é uma ventoinha para resfriar o sistema. E tem, por último, a maravilhosa, todas são, né, na verdade, eu sou bem suspeito para falar, mas a R3, que aí tem um recurso bem legal na R3. Não é por isso que você compra uma R3, mas é uma das coisas legais dela é que acompanhar o seu olhar, né? O foco se inicia a partir da onde você apontou teu olho. Isso é bem legal. Para quem não conseguiu imaginar, imagina que você colocou a câmera na cara, aonde você está olhando e a câmera entende onde você quer fazer o foco. Eu achei isso muito doido. Piscou, olhei para um lugar, o foco tá lá. O foco vai pra Foco lá. tá Isso. lá. Muito legal. Olhei para trás assim, o foco vai para trás. O Olhei foco pra vai frente. para onde você olhar. Até onde você não quer o foco, você olhou, vai estar lá. Isso é interessantíssimo.
Vale a pena trocar lentes EF para RF? Sim, porque assim, no sistema R, digamos, todas essas Rs, eu não posso perder o meu parque de lentes. Tudo bem, você tem um adaptador, tem 3 tipos até, que é o padrão, que simplesmente adapta uma lente para outra, um sistema para outro. Tem o anel de controle, que é uma função atribuída às lentes RF e RFS, onde você controla diretamente na lente IS, diafragma, obturador, exposição em si. Isso facilita, agiliza muito o processo. E tem um com filtro drop-in, que é a mesma coisa das super teleobjetivas, onde você encaixa um filtro circular na base e aí você aplica aquele filtro logo no início, né, da captura do sistema. Então, colocou isso. Coloquei as minhas EF, FS, beleza, não perdi o parque. Mas se eu comparar uma lente mesmo nível, 24-70 e 24-70, uma EF e uma RF, qual é melhor? O sistema R, porque o sistema R tem 12 pinos contra 8. E quanto mais pinagem, o pino lá na lente atrás, isso facilita mais vias de comunicação. E tendo mais vias de comunicação, você tem um autofoco mais preciso, mais rápido, estabilização eficiente. Quando eu falo de estabilização, por exemplo, eu tenho o R7, que tem a estabilização no corpo, né? O sensor tem estabilização. Eu tenho a lente 24-70 RF, que tem estabilização. Tem estabilização digital, tenho mais estabilização. Você consegue juntar tudo numa coisa só e ter menos trepidação, né? Você ter um resultado muito mais suave na sua imagem, na captura da sua imagem. Então, isso é um grande benefício, né? Então, vale a pena? Vale a pena para um sistema R, sim, ter lentes RF e RFS. Então, o sistema é bem mais rápido. Fora isso, a imagem, né? A imagem da RF, ela te entrega muito mais qualidade do que de uma lente EF. As lentes em si, por exemplo, hoje as lentes EF cada vez vão ficar mais escassas, né? E o sistema óptico sempre melhora. A aplicação de revestimentos, a criação das lentes, o sistema em si de criação das mesmas melhora. E isso sim traz mais qualidade óptica. É claro, a qualidade vai depender do quão, né? Tem 30 lentes, por exemplo. Então, dessas 30, tem lentes que vão ter mais elementos da série L que são mais refinados, que trazem mais qualidade óptica. É aquele anel vermelho bonito? É isso que eu estou falando, né? Nas lentes RF ou EF, antigamente. Então, sim, tem mais qualidade óptica. E uma outra vantagem bem interessante é que o design óptico é menor. Por quê? Porque o sensor é mais próximo do último elemento, o último elemento é maior, dando menos distorções, é claro, mas isso permite que a frente da lente, dessa estrutura da objetiva, seja menor. Então você tem um resultado mais leve e eficiente. Legal. Quando a linha mirrorless entrou no mercado, eu ouvi muita gente falando que as DSLR seriam substituídas, enfim. Você falou um pouco da diferença, que a linha R veio para realmente revolucionar os equipamentos do mercado. Mas você falando sobre as vantagens de substituir uma lente F por uma da linha R, em questão da câmera, você acha que realmente vai ter essa substituição? Vão ser lançadas, por exemplo, novos modelos DSLR, ou vale a pena, a gente sabe que vale, eu fazer uma troca ali por uma linha R? A princípio não faz sentido nenhum ter mais DSLRs, né? O sistema R é mais eficiente, ponto. Só em que ponto isso vai mudar, aí é o mercado que vai dizer, né? Não tenho data exata. Vai até tanto. Não. A gente vai sentir isso conforme o tempo. Ainda existem DSLRs, e tá com força nas Rs. Então, o resumo da história é bom você, muitas vezes, migrar hoje para já estar pronto lá na frente. E é aquilo, né? Sempre vai lançar. Os lançamentos são sempre para evoluir. Nunca vai lançar uma câmera que seja a pior do que a anterior. Então, conforme os lançamentos, uma hora vai acabar a DSLR. Não criamos polêmica aqui. Tá? Não, então, sem polêmicas, sem polêmicas. Mas é a mesma coisa de uma HD de computador. Tinha HD mecânica e tinha um SSD. Ainda existe HD mecânica, mas o SSD, ele é melhor.
E aí vai chegar uma hora que não tem mais por que ter HD mecânica. Mas, de novo, não quer dizer que a câmera DSLR ou uma câmera antiga é pior. A questão é sempre tecnologia, gente. Um computador de hoje é melhor do que um computador de 5 anos atrás. Sim. Não tem como não ser. Por quê? Descobre-se novos jeitos de montar um computador, descobre-se novos jeitos de programar um programa, um computador, descobre-se um monte de coisa que deixa o computador mais eficiente, tá? Quando eu digo computador, você pode se aplicar a câmera, porque no final das contas tem um computador dentro da câmera, né? Então, as câmeras que são lançadas novas vêm com mais tecnologia. E a vida é essa. Sempre foi assim. Em qualquer âmbito que você for, tem isso. Quando envolve tecnologia, tá? As coisas lançadas de hoje em dia são melhores do que a de 5 anos atrás. Isso é normal. Mas isso não impede que você continue utilizando as coisas lá de trás. Porque vão continuar funcionando muito bem. Vão continuar funcionando bem bacana. Vai continuar atendendo o pessoal que usa até hoje, né? Isso mesmo. Do mesmo jeito que possivelmente você olha fotógrafos ou filmes que você ama, foi gravado numa câmera antigaça e você acha lindo de qualquer forma. Porque, como o Marcelo citou, uma boa parte do profissional não está no equipamento, e sim no olhar que ele tem. Então, isso vai fazer muita diferença, né? O equipamento é uma forma de fazer a expressão artística do artista, né? O equipamento ajuda a chegar lá, mas no final das contas tem que ter o olhar do fotógrafo, do videomaker para fazer o negócio funcionar, né? Hoje, Marcelo, quais são os tipos de lentes ou os tipos de tecnologias que as lentes têm, né? Nós temos a RF, que é para os sensores basicamente full frame, mas também funciona nos sensores APS-C. Nós temos a RFS, que é para o sensor APS-C, mas que também funciona para os sensores full frame. Eu vou chegar nesse. Agora que você cutucou. Mas a ideia é saber o que mais tem, o que mais uma lente pode ter de tecnologia. Então vamos pensar primeiro nessa facilidade que você mesmo citou sem querer, ou querendo, etc. É essa questão de encaixar o que no que, né? Que as câmeras antigamente você ficava perdido. Bolinha vermelha ou quadradinho branco? Quadradinho branco é FS do sistema DSLR, a DSL3, por exemplo, e bolinha vermelha cinquentinha, EF, perdão. Então não dava, por exemplo, se encaixar numa 6D Mark II, que é full frame, uma EFS, Uma uma 1018. lente, uma 1018. Não dava. Hoje, a Canon com o sistema R, tudo cabe em todas. Olha que maravilha. Então, RFS cabe em tudo, ERF cabe em tudo. Se você colocar adaptador, cabe as EFs e EFS. Só não cabe as M's, né? Porque aí é um sistema mirrorless que já está descontinuado, né? Mas basicamente dá para você usar todas. Isso é muito bom. Tá, antes de responder da tecnologia, mas tem uma consequência. Se eu pego uma lente RFS ou uma lente EFS com um adaptador e coloco numa R5, que é uma câmera full frame, tem uma consequência. Qual é ela? Sim, a câmera já faz o crop, ou seja, porque as lentes EFS e as RFS, elas são para sensores APS-C, só que você está colocando numa câmera full frame, que o sensor é maior. Então ele faz esse crop automático para você. Ele já se ajusta. Da mesma forma, ao contrário, se eu colocar em uma R100 uma lente 100-400, feita RF, é feita para full frame, mas se eu colocar lá, tá tudo beleza, da mesma forma. Né? Então a consequência é meio que essa, esse autoajuste do próprio sistema. Coisa que nas DSLRs criaria uma vinheta, por exemplo. Né? Então não é aconselhável, digamos assim. De tecnologias, a primeira que eu citei anteriormente foi a série L,
Série L, a gente tem... A nomenclatura em si é de luxo, né? Só que o anel vermelho. Só que vamos entender que esse tipo de elemento, existem elementos na estrutura da lente que dão mais definição de imagem, menos aberração cromática, menos distorção. Então, tem uma série de vantagens. Ela tem um preço agregado, né? Um benefício também, da mesma forma, mas vale muito a pena também você ter esse tipo de recurso. Uma lente branca. A pintura branca, ela protege os elementos ópticos da objetiva contra um frio extremo, um calor extremo. É outra tecnologia, né? De outras tecnologias que a gente tem, estabilização de imagem, isso é claro, a gente tem o IS, né? Estabilização óptica. Tem lentes que têm estabilização óptica em 3 níveis, né? Ou só na horizontal, ou só na vertical, ou em todos os sentidos. Qual o sentido de ter só na horizontal, na vertical? Imagina que eu estou fazendo um movimento na horizontal e eu quero que ela não tenha trepidação na vertical. Então, tem sentido esse tipo de tecnologia. Outras tecnologias, por exemplo, DS. DS é uma lente específica que deixa aquele efeito bokeh, aquele desfoque mais lindo. Você tem lentes com o anel de controle, como eu já falei, né, de exposição. Esse é um outro recurso da lente. Tem o ajuste de íris, que é para ajustar exatamente para vídeo essa questão dessa transição de foco. Também é outra tecnologia. A 100mm macro tem outra tecnologia exatamente para deixar o efeito bokeh do desfoque mais bonito. Outra tecnologia. É uma pancada, gente, de tecnologia envolvida nisso. Deixa eu ver se está me faltando alguma cabeça. Eu acho que tem um monte de coisa. Ah, tem a Z. O que é Z? Z é do PZA, que é o Power Zoom Adapter, que veio junto com a RF 2405. E ela é 2.8, é linda, maravilhosa, tem vários anéis de íris, etc. Mas esse Z permite você conectar um acessório, sabe aquelas camcorder, aquelas câmeras de filmagem, que você tem o botão ir e vir, velocidade, e fica lindo, maravilhoso para o seu vídeo? Ela tem, olha lá, tá vendo? Então é uma pancada. Esqueci de algum, Francisco, me lembra aí. Às vezes está com um na cabeça, fala aí. Não, acho que foi todos. Foi a estabilização, foi... Tem mais um. Tem mais um. Calma, deixa eu falar. Tá? Tem os motores de foco, né? Tem os motores de foco. Poxa, quase esqueci. É tanta nomenclatura. Mas tem o STM, que é silencioso, suave. Ele é bastante utilizado para vídeo também. Uhum. O fato dele ser silencioso, por isso, torna também interessante para vídeo. Tem os USM, que é motor ultrassônico, ele é rápido, preciso. Ele não era silencioso, agora é, né, no sistema R, nas lentes. Tem o Nano SM, que é tudo de bom, é tudo junto, e ela é silencioso também. Então, quanto mais os motores de foco também vão evoluindo, e sendo atribuídos às lentes, isso ajuda demais. Foco, estabilização, cara. Fica tranquilo, vai na R que tá de boa. Tá de boa. Marcelo é literalmente a pessoa que você perguntar qualquer coisa pra ele. Sim. Tá esquecendo? Não. Se você esqueceu, ele sabe. E como que eu faço pra saber se uma câmera é APS-C ou full frame? Quais são? Dá pra saber pela nomenclatura também? Tem alguma forma que você diferenciar? Na verdade, as câmeras de entrada tendem a ser APS-C, né? Então, a gente tem câmeras APS-C primeiro, tá? R100, R50, R10, R7. Essas são as APS-Cs da série R. Uhum. Se considerar DSLRs, aí você tem a série 3, T7 Plus. Beleza. Agora, full frames. Você tem R8, R6 Mark II, entendendo aquela substituição e tudo mais, R5 e R3. E futuras, né? Para cima ou para baixo. Legal. Legal. As APS-Cs, elas têm o pop-up, né? Todas elas têm o pop-up, que é o flash embutido. Exatamente. Essa é outra facilidade.
até porque faz sentido estar nas câmeras de entrada. Entenda, gente, que câmera de entrada não é uma câmera que não tem recurso. Elas têm uma pancada de recursos que vão facilitar muito mais do que as DSLRs já facilitaram um dia para você. A questão é que as câmeras acima, digamos assim, full frames e as R5, por exemplo, R3, elas têm muito mais tecnologia que vão facilitar muito mais o seu dia a dia, seja para trabalho ou vai fazer uma viagem, qualquer coisa que você precisar. Legal. E hoje, quais são os flashes que a gente tem em linha? Oba, flash. Adoro flash. Ó, se não assistiram, assistam o curso de flash, tá? Tô aqui no college. Com o próprio Marcelo. É comigo. Eu adorei fazer aquele curso, é bom. Para quem não sabe, ou para quem não lembra e acompanha a gente desde sempre, o Marcelo, ele fazia parte do Canon College antes de assumir a parte de câmeras aqui da Canon do Brasil. Então, ele tem curso no Canon College lá. Então, nos cursos que ele não está, né, o curso básico e o curso de vídeo, ele estava lá também como na criação do roteiro, na criação do curso, ele estava lá. Produção. Era produção. E nas lives, você que acompanha as lives, o Marcelo sempre também está lá. Inclusive, ele fazia as lives também. Então, se você pesquisar aí no YouTube ou no Facebook, ainda tem as lives do Marcelo lá fazendo. E volta e meia o Marcelo está fazendo live de produtos para tirar todas as dúvidas de produtos aí. Então, sempre acompanha aí a Canon BR. Fora o Minuto Canon, fora tem o De Frente com o Produto. Quadros, O Marcelo. E tá vendo? Isso é o que o marketing de produtos faz. Basicamente, ele cria uma facilidade para você chegar a informação até você. Antigamente, você assistia um review de alguém. Não, por que aquilo não pode falar para você diretamente? É esse o ponto, né? Então, é ajudar nesse sentido. E voltando a flashes, né? Os flashes... Tem o 430X3 ainda, tá? Até então a nomenclatura funcionava, os dois primeiros números são o número guia, que é a distância em metros, ausência de luz, em certas condições, né? Ele chegaria a 43 metros. A nomenclatura RT no final é de radiotransmissão, beleza? Até aqui o 430, tinha os 600 saiu de linha, e aí entra os novos flashes, a nova nomenclatura, digamos assim. Você tem o EL100. O EL100, o número guia dele é 26. Ele é um flash... A forma de manusear me lembra muito o 320, né? Onde você não tem uma tela específica, mas ele é menor, mais compacto, mas você mexe tudo atrás dele, grupos, canais. Por que grupos e canais, Marcelo? Porque ele faz tanto a transmissão de um flash externo, quanto receber e ser disparado. E aí você consegue configurar isso, o receptor pelo menos atrás dele, e na câmera o transmissor. Outro flash interessante é o EL1. O EL1 ele é um flash que tem número guia 60. Ele tem uma bateria chamada LPL, então flashes com bateria. O EL100 são duas pilhas, tá? O EL1 e o EL5, eles são a bateria. A diferença deles é nos detalhes. Como assim? Embaixo do flash, você tem o hot shoe, o encaixe do hot shoe. Então, o encaixe do EL1 é o de 5 pinos. O encaixe do EL5 é o novo multifunções. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Quando você vai escolher, por exemplo, tem o EL5 e eu vou conectar numa câmera, tem que ser uma câmera que tenha multifunções. Necessariamente. Você tem R10, você tem ali várias R50, por exemplo, e várias outras câmeras que têm este mesmo hot shoe. O EL1 e o EL5 são 60 metros, ou seja, número guia 60. Porém, o EL1 ele tem um cooler interno, uma ventoinha para resfriar o sistema, porque ele consegue ser mais rápido que o EL5. São flashes, assim, ao meu ver,
eles são duas opções ali muito parecidas, porém, como eu falei, o Hot Shoe, alguns detalhes. Então você tem potências parecidas, forma de energizar parecido, digamos assim. Outra característica que me vem à mente, eles têm o... LED. Não, na verdade o LED também, né? O LED funciona para você fazer uma luz de modelação. Eles têm strobo, que é um multi da Canon, né? Para você fazer vários disparos sequenciais. Você tem manual, TTL. Porém, no L1, desculpa se ficar meio confuso, mas no L1 você consegue disparar via infravermelho, né? Você tem lá o receptor na frente. O L5 não. Então, tá no detalhe, digamos assim. Tá? A distância, o zoom da cabeça do flash é articulável, porque cabeça articulável é muito bom, tá? Perfeito para você direcionar a luz, tá? Para você criar aquele efeito desejado em cima do assunto também. E aí você tem o zoom do flash, que a lâmpada acompanha o mesmo ângulo que a sua lente. É claro, dentro do limite, né? Que você tem lá de 24 a 105 normalmente. Se eu não me engano, mas posso estar errado aqui nessa informação. Tá? E aí você vai lá no catálogo, tá certinho, tá bonitinho também. Ou pergunta aqui para o Canon College, coloca aqui na descrição também, eu te respondo. Fica tranquilo que informação não vai faltar. Essa é a ideia. Eu tenho 3 coisas pra comentar. Fala, Primeiro fala que eu tô chocada, Por que eu quê? tô há 7 anos da Canon, eu não sabia que a nomenclatura 430 era por causa do número guia. Quebrando barreiras. Eu tô aqui, meu Deus! A segunda coisa que você comentou, que os flashes, esses dois novos, o L1 e o 5, são a bateria. O que são novos, até porque os outros flashes que a gente tinha eram todos a pilha. Sim, Então, exato. isso é uma grande vantagem. A bateria é parecida com a da câmera? Como que funciona a bateria O do flash? carregador é o mesmo da LP6NH, que está nas câmeras com maior autonomia, né? R5, R6, R3, não, R3 não, R3 é LP19, perdão. Mas o carregador é o mesmo, porém a bateria é diferente. Tá. E a última coisa, você comentou sobre os flashes, né, de ser multifunção ou de 5 pinos. Como que eu sei isso? Como para eu não comprar errado, comprar um flash que não vai servir na minha câmera? Tá, vamos lá. Basicamente, a maioria deles, é claro, no geral, porque o L5 é o único que é multifunções hoje. Tá? Então a gente tem aí Ele é o primeiro que foi lançado multifunções, não? primeiro flash com Hot Shoe multifunções. E único. Então fica difícil errar. Fica difícil errar. Desculpa, eu gritei no microfone para vocês. Mas a ideia é essa. Tem informação, a gente vai ter vídeo do L5, vídeo do L1, ainda estou gravando, mas vai ter isso, conteúdo. Tem lá no catálogo também. Então não tem como errar. E é visível na câmera olhar e falar, sei lá, tem 5 pinos aqui, eu sei que funciona com esse flash. Ou não, eu preciso ir buscar a informação. Não adianta só olhar e achar que vai ser. É que normalmente você não vai ter o equipamento na mão para poder, né? Saber a diferença. Poder saber né? a diferença. Visualmente fica claro, porque aí você tem 5 pinos e aqui não. Entendi. Mas O multifunções ele não tem. multifunções é como se fosse eu vou generalizar muito aqui. É tipo uma fita de videogame. Você vai encaixar e ali tem os conectores da fita. Mas não assoprem o flash, tá? É só um exemplo, não é a mesma Entreguei coisa. minha idade, entreguei. Mas não assoprem o flash. Quando o Marcelo diz... Não vai precisar. Quando o Marcelo diz pino, é aquelas bolinhas que tem na parte prateada em cima da sua câmera, tá? Basicamente dessa cor, tá? Se você olhar em cima da sua câmera, vai ter uma parte prateada que tem 5 bolinhas. Esses são os pinos de contato, tá? No flash, ele tem 5 pininhos assim, ó, que você passa a mão, você acha que é só de encaixe, mas é aquilo que passa a informação do flash para a câmera, tá bom? A Canon tem uma tecnologia nova que ela não utiliza esses pinos e utiliza basicamente, como o Marcelo falou, uma fita de videogame, um USB, né? Você conecta e aí a comunicação é mais rápida, mais eficiente e tudo mais. Isso pode ser que no futuro todas as câmeras sejam assim, tá? A gente deixe de usar esses contatos
para fazer via encaixe. Se trabalha melhor, se responder melhor, às vezes o automático vai ser melhor, vai ter várias séries, às vezes gasta menos energia, e aí o flash tem mais autonomia, então você tem vários benefícios aí quando o negócio é de encaixe, tá bom? Então, verifique antes de comprar, porque vai que você compra e não funciona na sua câmera, então entre em contato com o saque da Canon perguntando, olha, vou comprar tal flash, funciona nessa câmera? Isso. Que aí não tem erro. Esses flashes, alguns se movimentam sozinho? Na verdade, o 470 aí tem inteligência artificial e faria isso. Sinceramente, hoje, em linha, tá? Falando em linha, é o 430. 470. Não, é o 430 em linha. Ah, O 470, tá. não. 470 faz isso, né? A gente é um flash super diferente, digamos assim. Ainda tem no mercado, tal, etc. Mas ele basicamente lê a situação e já te dá o melhor ângulo, o melhor rebatimento. Mas aí perde a graça, né? Já perde a vira graça, quando tem que virar e fala, sinceramente. vou funcionar Poxa, assim. pá, já rebateu. Caramba. Ele já joga pro teto. E se ele já resolve o assunto ali mesmo. Pra mim é ótimo, porque eu e Flash temos uma relação assim, não é de muito Poxa, amor. mas o Flash... É que, particularmente, ainda mais depois do curso, né? Quando a gente... Não, mas é verdade. Eu aprendi a amar o negócio, assim, do jeito de falar, cara, eu não vivo sem o Flash pra fazer foto. Porque a cor da pele, tudo, fica maravilhosa. Diferente. Dá uma grande diferença. Não é a mesma coisa que essa luzinha que a gente usa aqui. Não, luzinha. Tem luz de respeito aqui, mas assim, você entendeu. Né? A luz ambiente aqui. Então, vamos deixar, fino o negócio. Legal. Para finalizar... Mas já, pô. Quais são? Pergunta aí, vai perguntando. É de boa. Quais são as novidades que a Canon está trazendo aí? Não precisa falar nenhum modelo específico, mas assim, o que as pessoas podem esperar para o futuro aí da Canon em questão de equipamentos? Certo, vamos lá. Eu não posso... Você não pode dar spoilers. É um spoiler sem Sinceramente, spoiler. eu não posso falar. Acho que você me colocou numa saia justa aqui. Mas assim... Olha, eu tava querendo Tendência. pergunta, tá vendo? Não, a tendência começou com a R. Então, a R é uma tendência pós-DSLR. Aí você tem tecnologias agregadas às novas, os recentes lançamentos, que vão ser usados nos próximos. Então, um exemplo simples. Questões de vídeo como false color, coisas que tinha só no cinema, agora começaram a ser atribuídas às novas câmeras. Câmeras com C-Log, câmeras com novo hot shoe. Então a tendência é sempre essa. Você pega o que está funcionando bem, que está funcionando bem, e vai replicando. Por que houve, por exemplo, uma evolução da R6, que foi lançada em 2019, 2020, e tem a R6 Mark II? O hot shoe é um deles. O foco. Então, cada vez a gente vai ter... essa é sempre a tendência. Tecnologias novas agregadas. Tem, é claro, alguns testes de tecnologia. Esse não foi legal. Ok. Aí a Canon descarta porque ela tem muita patente. E ela vai testando e agregando valor cada vez mais. Não falei nome de ninguém, de nada, nenhum... Foi tá bem, tudo foi certo bem. aqui, Saiu bem. tá? Mas pode ter certeza que se hoje você migrar, por exemplo, de uma DSLR para uma R, você só tem benefício. Legal. E se eu tiver que decidir uma câmera para comprar, quais são os pontos em comum entre as câmeras que eu possa olhar para eu tentar me decidir melhor? Correto. Então você tem, por exemplo, tudo é de acordo com a necessidade. Ponto, né? Você não vou indicar nada para ninguém porque não é receita de bolo. Mas vamos supor que eu vou iniciar na fotografia e no vídeo. R100, perfeita. Tecnologia nova, recente. Preciso de mais liberdade no vídeo, R50. Preciso utilizar um flash
que eu tenho anteriormente, por exemplo, um 600 em uma câmera da série R. Pode ser R100, mas também pode ser R10, mantendo ainda essas características do LCD articulável, do 4K em 60p e tudo mais, né? Vídeo, cresceu muito a questão de vídeo. Então tudo depende muito da sua aplicação. Comum que a gente pega e olha e vê uma similaridade é o sensor. Primeiro, decida o tamanho do sensor que você quer, né? E aí depois do sensor, você vai nessas tecnologias embarcadas que facilitam a tua vida no teu trabalho. Eu falo trabalho, mas pode ser para fotografar a família também, né? O que facilitaria? Talvez um LCD articulável para fazer ângulo alto, ângulo baixo. Ah, não, isso para mim não é importante. Então vai na R100, tá de boa, tá tudo 100%. Ela vai te entregar tecnologia. Então, se a gente for assim, o que um sensor grande te dá de benefício? O sensor maior, ele te dá mais detalhes, fidelidade de imagem, né? Cor, luz, interpretação. Por isso que quando você tem um sensor full frame, você tem um alcance de ISO maior. Porque você consegue um alcance maior, né? Cores mais interessantes, mais próximas. Não quer dizer que o APS-C seja... Não, é maravilhoso. Acontece que tem certos nichos da fotografia que requerem você ter uma fidelidade maior, digamos assim. E aí você segue para esse sensor maior. Legal. Se eu precisar de... Se a minha ideia é fotografar coisas em movimento, o que eu devo olhar na câmera? Quando você está em fotografar em Isso. movimento... Não, fotografar coisas em movimento. O que eu devo olhar na câmera? Tá, então a velocidade, por exemplo, dos cliques, né? A velocidade de disparos por segundo. Então, quanto mais disparos, isso segue meio que conforme o line-up aumenta, isso aumenta também. E aí você fala, poxa, 6.5 fotos da R100, funciona bem? Perfeito, congela. Agora, estou no autódromo. Vai funcionar tão bem? Não. Porque aí você precisa de uma câmera mais rápida para registrar aquele carro de Fórmula 1. Vai ser diferente de acordo com o que você falou. Depende Com o muito, assunto. né? Se a pessoa fotografa, sei lá, futebol e esporte de carro. Depende muito do assunto, né? Da velocidade desse mesmo assunto. Assim, você já começa bem com uma R100, mas você, sim, vai ficar melhor ainda também, conforme o line-up aumenta. É claro que tem que considerar a estabilização, né? Para você ter menos trepidação. Então, o foco mais rápido, da mesma forma. São vários os pontos para você considerar. A primeira escolha que você vai fazer é a questão, o sensor, tal. Porque você já tem na sua cabeça, na sua mente, que R é um sistema novo e super eficiente. Então ele já vai te entregar. Então isso você já sabe. Eu vou nas R's, mas qual R? Eu tenho a separação, sensor. Lente já não é uma separação, porque lente cabe tudo em todos. Então vai em todos. Parte de lentes é divertido. Vai na minha. E é isso, gente. Se você quiser conhecer mais sobre as câmeras, acompanhe o YouTube da Canon BR. Lá tem o De Frente com Produtos, que vai explicar o que cada câmera tem. Se você gosta de um negócio mais visual, corporativo, veja os catálogos que tem lá na biblioteca da Canon. Você consegue baixá-los e colocar um do lado... As câmeras já estão um do lado do outro, dizendo o peso, megapixel, resolução, ISO... E aí é só você dar uma olhada e comparar o que você quer melhor. Mas essa dica que o Marcelo deu é muito boa, que quanto menor o número, mais tecnológica a câmera é. Então você já vai saber, R100 e R50, qual que é mais tecnológica? A R50. Entre a R50 e a R7, qual que é mais tecnológica? A R7, porque o número é menor. A Canon sempre faz isso para facilitar a vida aí do usuário, tá bom? Se você quiser saber mais informações de câmeras, também você pode encontrar lá no site da Canon. Só clicar no produto, vai ter todas as informações, um textinho lá bonitinho, fotos de exemplo da câmera, tudo ali para você decidir qual que é a melhor câmera aí para você brincar no seu dia a dia, tanto trabalhando quanto para tirar foto de
dos seus eventos, das suas viagens, da sua família. Aproveite. Fotografia é vida. Registro de memória é vida, entendeu? Ficou emotivo, gente. Ficou emotivo. Tá... Realmente isso, né? Trabalhar com imagem é tudo. E é isso. Se vocês quiserem saber mais informações também sobre os equipamentos, acompanhe as redes sociais da Canon. Tem vários vídeos do Marcelo falando sobre vários equipamentos, dando várias dicas legais no Instagram, no YouTube, TikTok, onde mais? Vários lugares. Todos os lugares Vai vocês ter vão uma achar overdose de Marcelo. de Marcelo. Acompanhe os cursos do Canon College lá no site da Canon. A gente tem vários cursos básicos de introdução na fotografia, composição, edição de vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente por e-mail, fala, queria saber qual equipamento eu compro. A gente pede o socorro do Marcelo, ele vai ajudar a gente. Né? E não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E obrigada, Marcelo, por todas as informações. É muito bom estar aqui, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, até tchau. a próxima.